Boa noite mais uma vez, caros participantes deste curso de anatomia. Hoje vamos falar de artrologia. Quem vos fala é o médico Evandro Lopes dos Santos. Estamos aqui na plataforma SSD para mais uma aula de anatomia. Espero que gostem. Se tiverem alguma dúvida no fim da aula, não se preocupem, interajam, tirem o máximo de dúvidas possíveis, enviem mensagens, e-mails, o que deixamos aí disponível para vocês, ok? Vamos então para esta aula. Nesta aula que vamos falar sobre artrologia, temos como objetivos, no final da aula, elaborar conceitos sobre artrologia e articulação, descrever as funções e as características gerais das articulações, ter noções sobre mecânica articular. Em sumário, nós temos aqui as generalidades, onde vamos abordar os conceitos, a classificação também das articulações. Depois vamos fazer o estudo individual das articulações, onde nós vamos falar do seu grupo, dos seus três grandes grupos, que são as articulações fibrosas, as cartilaginhas e as sinoviais. E depois faremos um breve estudo sobre a biomecânica. Nas generalidades, nós temos o estudo dos ossos, que já fizemos referência anteriormente, que fazem parte da parte passiva, em conjunto com as articulações. Então, a artrologia, vamos agora definir a artrologia, okay, que é a parte da anatomia que estuda as articulações. Opa. Ok? Conceito de articulação. Articulação é o conjunto de partes moles e duras através das quais unem-se peças ósseas ou cartilagens. Aqui nós temos exemplos de várias articulações. Okay? Como exemplo, nós temos aqui articulações fibrosas, cartilagíneas, isso aqui, e as sinoviais. As articulações fibrosas, que é o primeiro grupo de articulações a ser estudado, é constituído por tecido conjuntivo. A principal característica dessas articulações é o fato de elas se apresentarem como fixas, ou seja, são ossos que estão unidos entre si, mas não se movimentam. Já as articulações cartilagíneas têm como característica estrutural a apresentação de cartilagem, de tecido cartilagíneo, não é? E elas são semimóveis. Já as articulações sinoviais, elas têm como característica principal a apresentação de uma cavidade articular e mecanicamente elas são móveis. Então, as fibrosas apresentam tecido conjuntivo e são fixas, as articulações cartilagíneas apresentam tecido cartilagíneo e são semimóveis, e as sinoviais têm como característica a apresentação de uma cavidade articular e são móveis. Vamos avançar. Aí temos exemplo de articulações fibrosas, cartilagíneas e depois as sinoviais. As articulações fibrosas, que como o nome já diz, são fibrosas, logo o tecido que une essas articulações é o tecido fibroso. Se apresentam de 4 tipos, são as suturas, as sindesmoses, as esquindelesas e as gonfoses. As suturas que são encontradas exclusivamente na cabeça, temos como exemplo as suturas planas, as denteadas e as escamosas. As planas, que ocorrem entre os ossos nasais e entre o osso frontal e os ossos nasais, ok? Aqui também ocorre. As suturas denteadas ou serrilhadas ocorrem entre os ossos parietais ou entre o osso frontal e os parietais, ok? Também aqui.
ou entre os parietais e o occipital, também é serrilhado ou denteado. E por último, a última sutura, temos a escamosa. A escamosa é que acontece entre os ossos parietais e o osso temporal, ou os ossos temporais. A particularidade das escamosas é que se assemelha a uma escama, ou seja, há uma sobreposição de um osso sobre o outro, como se fosse uma escama, conforme podemos aqui ver. Estes são os três tipos de suturas, okay? Que é o primeiro grupo das suturas, ou das articulações fibrosas. As articulações do tipo sindesmose, que é o segundo grupo das articulações fibrosas, elas podem ser por membrana ou por ligamento. Aqui nós temos por membrana e depois temos por ligamento. Ok? O seu nome já diz tudo. Por membrana, porque se assemelha a uma membrana, e por ligamento, porque é constituído por ligamentos. Não tem segredo algum. Okay? São sindesmoses. São ricas, okay, em tecido fibroso. As esquindelesas, que é uma articulação exclusiva, é única, que ocorre na cabeça. Ela ocorre entre o osso esfenoide e o vômer. Ocorre uma espécie de encaixe, okay? Como uma espécie de chave na fechadura, conforme podemos ver aqui na imagem. Okay? Há um encaixe na perfeição de um sobre o outro. No caso da crista esfenoide, na goteira do vômer. É aí onde ocorre esta articulação esquindelesa. Por último, temos as gonfoses. As gonfoses são as articulações que ocorrem entre os alvéolos dentários. Aqui nós temos os alvéolos dentários do osso maxilar e os dentes. Esta articulação que ocorre entre elas é conhecida como gonfoses. Vejam aqui os dentes fixos nos alvéolos dentários do osso maxilar e aqui fixo nos alvéolos dentários do osso mandibular. Então, conforme aí vem descrito no texto, este osso, ou esta articulação, se assemelha ao prego na madeira. Então, o que acontece? A forma como os dentes estão fixos sobre o alvéolo dentário se assemelha a um prego na madeira, mas não a origem do dente se assemelha a um prego na madeira, porque o prego vem de fora e fixa-se em uma madeira. Então, esses dentes surgem por entre esses alvéolos dentários, ok? Mas o que é similar é a forma como os dentes estão fixos nestes alvéolos dentários. Se assemelha a um prego na madeira. Okay? Depois de falarmos extensivamente das articulações fibrosas, que é um grupo muito subdividido, temos as articulações cartilagíneas. As articulações cartilagíneas podem ser do tipo sincondroses, elas são de evolução temporária, e a união é feita pela cartilagem normalmente de crescimento. E temos as sínfises que são articulações permanentes e que se encontram na linha mediana. Então, nós temos aqui um exemplo de uma sincondrose, temos aqui o disco ou a cartilagem de crescimento. Para exemplificar, essa é uma pseudo-articulação. As sincondroses normalmente são pseudo-articulações, okay? São articulações falsas. Elas surgem aí temporariamente porque, neste caso aqui, da cartilagem de crescimento, é uma pseudo-articulação, isto porque esta cartilagem está ali para fazer o osso crescer e não para constituir ou para formar uma articulação. Mas, por ser uma cartilagem entre duas estruturas ósseas, o seu comportamento é como de uma articulação. Okay? As sínfises, conforme foi dito, são encontradas na linha mediana. Temos como exemplo a sínfise púbica e as sínfises das articulações entre os corpos das vértebras. Okay? Aqui.
Aí temos a sincondrose e aí temos as sínfises. E depois temos o último grande grupo das articulações, que são as articulações sinoviais. As articulações sinoviais possuem sempre uma cavidade articular e realizam movimentos. Enquanto as fibrosas são fixas, as cartilaginas semimóveis, as sinoviais são móveis. Aí temos exemplo de articulações sinoviais. Para identificarmos uma articulação sinovial, é preciso conhecermos os elementos sempre presentes e os elementos nem sempre presentes. Entre os elementos sempre presentes nas articulações sinoviais, nós temos as superfícies articulares, elas que são ósseas. Aqui nós temos a superfície articular, esta parte aqui, em creme, onde é constituída por osso compacto. O segundo ponto dos elementos sempre presentes é a cartilagem de revestimento. Está aqui a cartilagem de revestimento, esta parte acinzentada, que assenta sobre a fina camada de tecido compacto da extremidade óssea. Ainda sobre os elementos sempre presentes, temos a cápsula articular. A cápsula articular é o envoltório de toda uma articulação. E essa cápsula articular é composta por cápsula fibrosa e por membrana sinovial. A cápsula fibrosa é mais externa, enquanto que a membrana sinovial é mais interna. E é esta membrana sinovial que vai produzir o líquido sinovial. Então, ok? Como podemos ver aqui na imagem, está aqui, continuação. Ok? Temos mais externamente a cápsula fibrosa e internamente a membrana sinovial. Ok? Ainda sobre os elementos sempre presentes, não podemos esquecer a característica principal das articulações sinoviais, a presença de cavidade articular, que é por lá onde vai circular o líquido sinovial. Okay? Está aí a cavidade articular. E o líquido sinovial vai circular por entre esse espaço, okay? Da cavidade articular. Depois nós temos os elementos nem sempre presentes de uma articulação sinovial. Dentre eles nós temos os ligamentos, que são feixes de colagênio, que têm a função de reforçar, de dar mais suporte a uma articulação. A presença de fibrocartilagem intra-articular também são elementos nem sempre presentes. Entre os elementos nem sempre presentes, não é? Que são a fibrocartilagem intra-articular, são discos, meniscos e lábio articular. Temos aí o exemplo do disco, menisco e o lábio articular. E dos últimos elementos nem sempre presentes de uma articulação, temos aqui os coxins adiposos, ou almofadas adiposas. Elas que têm a função de amortecer o impacto sobre as articulações. Não são nada mais do que acúmulos de gordura a nível das articulações. São fantásticos amortecedores de impacto. Classificação das articulações sinoviais. A classificação das articulações sinoviais é feita de acordo a 8 critérios. Esses critérios começam pelo número de superfícies articulares. Okay? Quanto ao número de superfícies articulares, as articulações podem ser simples ou compostas. As articulações simples são aquelas que apresentam apenas 2 superfícies articulares nas suas articulações. Já as compostas são aquelas que apresentam mais de 2 superfícies articulares na sua composição. Lembrando que para que ocorra uma articulação é preciso que haja no mínimo 2 superfícies articulares. Okay? Daí serem simples as articulações, que apresentam essas 2. As que possuírem mais do que 2 superfícies articulares são conhecidas como compostas.
Quanto à presença de fibrocartilagem intraarticular, as articulações são classificadas em complexas e não complexas. As complexas são aquelas que apresentam disco ou menisco. Já as não complexas são aquelas que não apresentam nem disco nem menisco. Lembrando que entre as fibrocartilagens intraarticulares também temos o lábio. Mas o que é que acontece? Normalmente, na maior parte das bibliografias, as articulações que possuem lábio não são consideradas como complexas, okay? Apesar de ser uma fibrocartilagem intraarticular. Okay? Fica aqui a dica. Então, aqui à direita, temos exemplo da articulação temporomandibular, onde apresenta um disco a dividir a articulação. E como exemplo de não complexa, temos a glenomeral, que apresenta lábio. Okay? Quanto à dependência funcional, as articulações podem ser combinadas e não combinadas. As combinadas são aquelas que para exercer a sua função ou para executar uma atividade, dependem da outra articulação. Como exemplo, nós temos as articulações temporomandibulares. A articulação temporomandibular esquerda, para movimentar-se, precisa da articulação temporomandibular direita. Daí, essa articulação ser classificada como combinada. As não combinadas são aquelas que têm a sua independência anatômica e também têm a independência funcional. Ou seja, elas, para se movimentarem, não precisam de outras articulações ou de outra articulação para se movimentar. Classificação das articulações sinoviais quanto à forma das superfícies articulares. As superfícies articulares, quanto à sua forma, elas podem ser esféricas. Temos aqui como exemplo a articulação glenohumeral e temos também aqui a articulação coxofemoral. Vejam como as suas superfícies articulares, tanto do húmero quanto da coxa, né? do osso conhecido como fêmur, sim, a cabeça do fêmur, são arredondados. A forma elipsoide, quanto à forma de superfície articular, é outra classificação a se ver aqui. Em forma de elipse. Aqui nós temos a articulação radiocárpica e a articulação metacarpofalângica. É uma forma de articulação. Temos aqui também um exemplo prático para mostrar como é que é uma articulação em elipse. Em elipse, essa articulação é quase ligeiramente ovoide. Okay? A sua cavidade é como em forma oval. Quanto à forma da superfície articular, temos outra classificação, que são as cilíndricas. Conforme nós vemos aqui nas imagens, temos exemplo das cilíndricas aqui. Articulação atlantoaxial entre o atlas e o axis. O atlas, que é a primeira vértebra cervical, e o axis, que é a segunda vértebra cervical. Outro exemplo, temos entre a articulação radio-unar proximal. Entre a articulação radio-unar, entre o rádio e a una. É outro exemplo da articulação cilíndrica. Aqui temos um exemplo prático de como é um cilindro. Quanto à forma da superfície articular, temos outro exemplo de articulações que são as planas. As planas, aqui nós temos como exemplo as articulações entre os processos articulares superiores de uma vértebra e os inferiores da vértebra que a sobrepõem. Temos ainda as articulações entre os ossos do carpo. E temos aqui uma imagem prática a ilustrar como é que ocorrem esses movimentos das articulações planas.
Quanto à forma da superfície articular, temos as trocleares. As trocleares assemelham-se a uma concha, vamos assim dizer. Vejam como é que ocorre. Aqui, né, nós temos o exemplo prático. Vejam que ela ocorre maioritariamente aqui, entre as articulações interfalângicas, a interfalângica proximal e a interfalângica distal. Quanto à forma da superfície articular em cela, nós temos outro exemplo. Aqui temos como exemplo a articulação externo-clavicular, que ocorre entre o osso externo e a clavícula. Temos ainda como exemplo a articulação carpo-metacárpica, okay? que acontece entre os ossos do carpo e os ossos do metacarpo. E aqui temos o exemplo prático. Quanto à forma da superfície articular, temos ainda as condilianas. As condilianas, okay, são aquelas superfícies articulares que têm na sua extremidade um formato arredondado, okay, que essa superfície articular é conhecida como côndilo. Como exemplo, temos aqui o osso mandíbula, que nessa extremidade tem uma superfície arredondada, ou uma saliência, não é? Arredondada, que é chamada de côndilo. Então, todas essas articulações que possuem côndilos são chamadas de condilianas. Outro exemplo, temos a articulação do joelho. O osso fêmur possui 2 côndilos na sua extremidade inferior. E ao articular-se com a tíbia, não é? Então, esta articulação do joelho também é conhecida como condiliana, porque possui côndilos. Depois de falarmos tão exaustivamente dessa classificação quanto à forma da superfície articular, temos ainda quanto ao número de eixos de movimento. Quanto ao número de eixos de movimento, a articulação pode ser monoaxial, biaxial ou poliaxial e multiaxial. Monoaxial quando realiza movimento em torno de um eixo. Biaxial quando realiza movimento em torno de 2 eixos. E poli ou multiaxial quando realiza movimentos em torno de 3 eixos. Aqui temos um esquema que é para nos facilitar, onde nós temos a forma da superfície articular, temos aqui o número de eixos em que essas superfícies articulares vão realizar um movimento, e aqui temos em que eixos elas vão realizar o movimento. Por exemplo, nós temos aqui, para exemplificar uma forma de superfície articular, temos aqui as cilíndricas, realizam o movimento em torno de um eixo. E, coincidentemente, todas elas realizam no eixo vertical. Outro exemplo, as elípticas realizam movimento em torno de 2 eixos, logo são biaxiais. E todas elas realizam movimento em torno do eixo coronal e do eixo sagital. As esféricas realizam movimento em torno de 3 eixos. E em torno dos eixos coronal, sagital e vertical. Mas atenção, neste estudo existem pelo menos 2 a 3 articulações que não cumprem com esta regra de possuírem uma forma de superfície articular e realizar movimento em torno de um número de eixos específico. Okay? Então, conforme vamos estudando o aparelho locomotor, vamos descobrir quais são essas exceções. Então, fiquem atentos. Okay? Aqui temos um quadro que ilustra os eixos de movimento e mostra que movimentos estão feitos em cada esqueleto. Temos aqui, por exemplo, no eixo sagital, no esqueleto axial, realiza movimentos de inclinação para a direita, inclinação para a esquerda, enquanto que no esqueleto apendicular realiza-se movimentos de abdução e adução. O eixo coronal, no esqueleto axial, realiza movimentos de flexão e extensão. E no esqueleto apendicular também realiza movimentos de flexão e extensão. O eixo vertical, okay? Ou no eixo vertical, o esqueleto axial realiza movimentos de rotação para a direita e rotação para a esquerda.
enquanto que no esqueleto apendicular realiza movimentos de rotação medial e rotação lateral, ou seja, pronação e supinação. Ainda pode ser movimentos de rotação interna e rotação externa. Bom, era isso que tínhamos para hoje. Espero que tenham gostado. Esta abordagem bastante extensiva sobre as articulações. Procuramos ser o mais claro possíveis. Tira o maior número de dúvidas possíveis aqui na nossa plataforma SSD. Espero que tenham gostado. Nós estamos abertos para qualquer dúvida que possam vir a ter sobre qualquer um destes temas. Então, fiquem bem.